Bom dia, tudo bem com vocês? Amém? Vamos curvar um pouquinho a cabeça, preparar o nosso coração. Vocês já estavam louvando para que isso acontecesse. Vamos orar um pouco. Pai querido, no nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. No dia de hoje, Senhor, para buscar do Senhor o que convém, o que o Senhor tem preparado, oh Deus de poder, para as nossas vidas. Sim, Jesus, opera mesmo as tuas maravilhas, realiza mesmo, Senhor, os teus desígnios, que a nossa mente se renove, Senhor, que deixamos as coisas que para trás ficaram, Pai. Não permita colocarmos os pés daquilo que um dia o Senhor já destruiu das nossas vidas. Não nos permita mais, Pai. A tua palavra diz que nós temos que olhar para o alto, viver a suprema vocação do Senhor, a soberania. Sim, Senhor. Não permita mais os nossos pés se embaraçarem com aquilo que um dia o Senhor destruiu. É para o alvo, Senhor, é para a frente. É os olhos fitos em Ti, Cristo Jesus, que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Não existe outro, não há outra verdade. O Senhor é a nossa única verdade, a nossa única vida, o nosso único caminho. Não existe outro. Só vamos ao Deus Pai Todo-Poderoso se for por Ti, Senhor. Então que neste domingo, Pai, nesta manhã que o Senhor nos proporcionou, mais um dia de fôlego de vida que o Senhor nos dá, porque só acordamos porque o Senhor permitiu. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, que sejamos gratos, um coração grato, Senhor, cheio de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. E que o Teu Santo Espírito, nosso orientador, nos console acerca de toda a Tua verdade. E a igreja que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. A igreja que crê, diga amém, Jesus Cristo. Amém, Jesus Cristo. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor mais uma vez, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Então abra a tua Bíblia, você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, esse Jesus Cristo é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, todo joelho se dobre, toda língua lhe confesse. Não existe vida longe dele, tá? Na verdade, não existe vida. Mateus 9. É isso? Glória a Deus. Mateus capítulo 9.
Glória a Deus. Deus é bom. Olha o que diz aí o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, o versículo 1 em diante diz o seguinte: eita glória! Então Jesus subiu num barco e atravessou o mar para ir a Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados. Blasfêmia, esse homem está dizendo que é Deus. Disseram a si mesmos alguns mestres da lei. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. E ele levantou-se e foi para casa. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viu isso acontecer bem diante dos seus olhos, e louvaram a Deus por ter dado tal autoridade aos seres humanos. Toda vez, amém, igreja? Toda vez que há uma permissão, ou nós permitimos que o Senhor execute a obra dele na nossa vida, o nome dele é glorificado aqui nessa terra. O texto termina dizendo que depois daquele milagre, eles louvaram a Deus, porque percebeu que Deus havia dado autoridade ao ser humano para poder viver milagres. Amém? Ou seja, o texto declara para nós que quando Jesus Cristo viu a fé daqueles homens, ou seja, quando Jesus Cristo olha e vê a fé daquelas pessoas, Jesus Cristo olha para a vida daquele paralítico e muda a vida daquele paralítico. Mateus não traz o relato, mas Marcos e Lucas, o evangelista, ou seja, Marcos e o doutor Lucas, eles trazem um relato que, para que esse homem fosse curado, para que esse homem chegasse até Jesus Cristo, os amigos dele, os 4 amigos deles, tiveram que abrir o telhado e pegar e levar aquele homem por cima do telhado até Jesus Cristo. Por isso que o texto de Mateus diz que quando Jesus Cristo viu a fé daqueles homens, viu a fé deles, pegou e levantou e disse: os teus pecados estão o quê? Perdoados. Igreja, a atenção nossa para esse texto de hoje, para o testemunho de hoje, que está aqui na Escritura Sagrada, é tão somente que, se não estivermos em Cristo Jesus, nada pode acontecer na nossa vida. Entenda isso. O texto deixa muito claro. Quando ele disse: levanta e anda, ou seja, quando ele falou para aquele paralítico, ó, anime-se, filho, porque os seus pecados estão o quê? Perdoados.
A Escritura Sagrada diz que quando ele disse isso, os teus pecados estão perdoados, houve pessoas naquela multidão, que eram escribas e fariseus, que declararam o seguinte: blasfêmia. Como que ele pode dizer que os pecados são perdoados se ele não é Deus? E a palavra diz que Jesus Cristo conheceu o quê? Os pensamentos daquelas pessoas. A intenção do coração daquelas pessoas. E disse, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, para que vocês saibam que eu tenho autoridade, que eu tenho poder nesta terra, para que vocês saibam que eu tenho autoridade e poder nessa terra. Levante, homem, pega a tua maca e vá para a tua casa. Entenda isso. O único que pode perdoar é Jesus Cristo. O único que pode mudar a história de alguém é Jesus Cristo. O único que pode curar é Jesus Cristo, igreja. Entenda isso. Tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu necessito está nele. Ele deixa muito claro, ou seja, olha aqui, no versículo 6, mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra, para perdoar os pecados. Voltando-se para o rapaz paralítico, disse, levante-se, enrole a sua esteira e caminhe o quê? Para casa. Duvidaram que ele podia perdoar pecados. Então ele disse para vocês saberem que os pecados são perdoados. Levanta, filho. Pode voltar para a tua casa. Mas o texto nos alerta também, igreja, que muitas vezes circunstâncias da nossa vida estão tão enroladas, nos trazem tanto prejuízo e tanto problemas, é porque a gente não quer largar e abandonar aquilo que entristece o Senhor. Tem atitudes e decisões que a gente tem tomado que tem nos afastado da presença de Deus. E por isso que a nossa vida se torna problema. Por isso que o dia a dia da nossa caminhada se torna pesado, difícil, complicado. O texto, a atitude de Jesus deixa muito claro que a circunstância na vida daquele homem era porque ele estava em pecado. Por 2 vezes fala isso no texto. Os teus pecados estão o quê? Perdoados. Quando questionaram ele no coração, no pensamento, ele disse para que vocês saibam que eu perdoo o pecado. E que eu tenho poder aqui nessa terra. Filho, levanta. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo, por causa do pecado perdoado, a vida foi transformada. A minha vida só pode ser transformada quando eu abandono os meus pecados. Entenda isso. Eu vou tornar a repetir. A minha vida só pode ser transformada quando eu permito Jesus Cristo eliminar os meus pecados. Eu, por mim mesmo, como ser humano, eu não consigo abandonar, largar nada que me prejudique, nada que me destrua, nada que me condene, nada que me impeça de ter uma vida prejudicada, destruída ou muitas vezes pesada. Só tem uma maneira, igreja, disso acontecer: Jesus Cristo. Não tem outro lugar, não tem outra fonte, não tem outra condição, não tem outro nome. Só Jesus Cristo pode fazer isso.
Ele diz: eu tenho poder aqui nessa terra, ele disse. E para que vocês saibam disso, para que vocês saibam que eu perdoei o pecado dele. Filho, eu hoje mudo e transformo a sua vida. Levanta, anda. Jesus Cristo só pode fazer milagre quando nós permitimos Ele eliminar o que nos atrapalha, ou eliminar aquilo que atrapalha Ele de fazer o que Ele quer fazer, de executar o que Ele quer executar, de realizar o que Ele quer realizar. Entenda isso. Tem condições da nossa vida que impedem, e nós temos que olhar para isso, e nós temos que ir até Jesus Cristo. Será que não fica tão claro para mim e para você, que aquele homem, junto com os amigos dele, foi procurar quem? Hein, igreja? Foi procurar quem? Entenda isso. Se eu não me entrego a esse Cristo Jesus, nada muda na minha vida. O estado da minha vida só muda se eu ir até Ele. E por causa de uma circunstância, entenda o que o Espírito Santo quer nos consolar, através desse testemunho, desta palavra, desta verdade das Escrituras Sagradas, por causa de uma condição, por causa de uma situação, por causa de uma tempestade, por causa de um problema que aquele homem estava enfrentando, até aquele dia, foram até Jesus Cristo. E o interessante é que a própria Escritura diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, foi chamado para o seu decreto. Quando eu estou se enfrentando uma situação adversa, isso é para contribuir para a minha vida, para o Senhor mostrar para mim que tem coisas na minha vida que tem que ser abandonadas. Em vez de eu questionar, que eu tenho um coração grato para aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E o interessante é que as mesmas pessoas que condenaram a atitude de Jesus Cristo, não puderam fazer nada por aquele homem. Assim são muitos. Não fazem nada por ninguém. Aí quando Jesus faz, subjuga. Será que é verdade mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que essa pessoa é digna realmente de perdão? Vem cá, eu fui. Por que ela não? Será que essa pessoa realmente vai ter a vida mudada e transformada? Olha, sei não. Tenho as minhas dúvidas. Porque conheço o histórico, conheço a vida, conheço a maneira, conheço a conduta, esquece. Mas a Escritura Sagrada diz que por Jesus Cristo conhecer o pensamento deles e os nossos também, Ele fez o que era necessário para a vida daquele homem. Levantou ele daquela paralisia. E ele voltou para casa caminhando. Aleluia. Glória a Deus. O estado daquele homem foi mudado. A vida daquele homem foi transformada. Porque ele e os amigos dele, como dizem Marcos 2 e Lucas 5, quiseram. Levaram. Tomaram atitude. Fé é isso, igreja. Atitude. Não adianta eu dizer que tenho fé se eu não tenho atitude. Porque fé é a certeza. Então, se eu tenho certeza, eu vivo. Se eu tenho certeza, eu pratico. Se eu tenho certeza, eu tenho as minhas atitudes segundo aquilo que eu creio. Eu não preciso ver. A certeza absoluta no meu espírito, na minha alma, diz isso. E ponto. Eu não preciso ver
Jesus Cristo voltar, eu creio que Ele voltará e acabou. Eu não preciso estar vivo nessa terra para crer que Ele voltará para me buscar. Eu creio e ponto final. Então, se eu creio, que eu viva aquilo que eu creio. Não é da boca para fora, é com atitude, é com posicionamento. Entendeu? Um posicionamento. Eu tenho que entender isso. Em vez de ficar questionando no meu coração, porque Jesus Cristo conhece os nossos corações, tá? Eu tenho que ter um posicionamento. Fazer igual esses 4. Perdão, esses 5. O paralítico e os 4 amigos. E Jesus Cristo hoje diz para mim e para você, eu tenho autoridade nessa terra. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque a gente não crê nisso. Sabe por que muitas coisas não são aniquiladas da nossa conduta? Porque a gente não crê que Jesus Cristo tem autoridade nessa terra. Ah, eu creio, então viva isso. Ah, eu acredito, então comece a praticar esta verdade. Por favor, se você crê. Então, primeiro passo, tem que ir até Ele. Segundo passo, tem que crer quem é Cristo Jesus. Terceiro passo, a minha vida só muda se eu for até Ele. Quarto passo, há uma situação na minha vida para que Jesus Cristo possa me libertar dos meus pecados. E só Ele pode fazer isso. Se a minha vida está em alguma condição de tropeços, de peso, tem algo errado. Aquela paralisia atrapalhava aquele homem. O milagre foi para mostrar que o pecado dele havia sido perdoado. A cura veio, a transformação veio, porque os pecados foram perdoados. Tem pessoas que dizem o seguinte, mas a minha vida nunca consegue mudar, eu começo bem, mas daqui um dia, ou 2, ou um mês, ou um ano, bagunça de novo. Eu tenho vontade, mas nada acontece. Segundo o texto, isso tudo está acontecendo para que você vá até Cristo Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados e para que a tua vida seja transformada. Se tem uma condição sobre a minha vida, é porque algo precisa ser mudado na minha vida. E se eu não for até Cristo Jesus, nada disso vai poder acontecer na minha vida. Quer milagres? Vá àquele que é Senhor dos milagres, que tem autoridade sobre essa terra. Ele mesmo deixou escrito no texto, eu tenho autoridade sobre essa terra. Só Jesus Cristo tem autoridade sobre todos, tudo sobre essa terra. É Ele que tem autoridade sobre os demônios, é Ele que tem autoridade para curar, é Ele que tem autoridade para libertar, é Ele que tem autoridade para sarar, é Ele que tem autoridade para fazer a pessoa nascer de novo. Então vá até Ele. Se eu estou passando por uma situação adversa, eu tenho que ir até o Senhor que tem autoridade sobre essa terra. E Ele vai me mostrar o porquê de tudo isso. Pode ter certeza. Algo Ele quer fazer em nosso favor. Porque tudo contribui, tudo coopera. Porque Ele é Senhor. Amém? Então vá lá para Colossenses,
capítulo de número 2. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem algo? Tem. Pode ter certeza que tem. Esses dias mesmo eu estava comentando algo a respeito. Com a pessoa. Não existe, igreja. A pessoa pode estar na sua maior fase de destruição, de opressão, de condenação. A alma e o espírito da pessoa clama. O diabo pode estar possuindo o corpo daquela pessoa, as ações, as atitudes daquela pessoa. Mas não adianta. Quando chega Jesus Cristo, não adianta. Porque a alma do ser humano anseia por Jesus Cristo. E aí, nesse comentário que a gente estava fazendo, eu lembrei essa pessoa o seguinte, igual o gadareno. O gadareno tinha uma legião na vida dele, uma legião que dominava ele, uma legião que possuía ele, uma legião que apoderou da vida dele, aprisionou a vida dele. Ele vivia em sepulcros, ele vivia acorrentado, ele quebrava corrente, ele vivia no cemitério, ele vivia isolado, ele vivia sozinho. Ou seja, mas quando Jesus Cristo passou por aquela região dos gadarenos, quando aquele homem que estava lá naquele sepulcro, quando aquele homem que estava lá aprisionado na cadeia do diabo, ouviu a voz de Jesus Cristo, correu e se prostrou diante dele. Entenda isso, não importa como esteja o estado da pessoa, se ela quiser, a vida dela é mudada. Porque nem os demônios podem segurar uma alma que clama, uma alma que anseia. Ela pode estar totalmente possuída pelos demônios. Mas aonde Jesus Cristo chega, a liberdade. A palavra diz que aquele homem voltou ao estado natural da vida dele. A palavra diz que mesmo possuído por legião, ele viu Jesus Cristo e se prostrou diante de Jesus Cristo. Entenda isso. Entenda isso. Só Jesus Cristo pode mudar. Só Jesus Cristo pode transformar uma situação. Não é a minha força nem a tua não, igreja. Não foi a força ou o costume ou a situação de ninguém daquela cidade. Foi Jesus Cristo. E mesmo possuído por uma legião, ele clamou por Jesus Cristo. Ele clamou por Jesus Cristo. Entendeu? Ou não? É assim. A gente vive um estado errado porque a gente quer. Porque nada pode nos aprisionar quando a gente quer Jesus Cristo, quando a gente vai até Ele. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem, mas entenda isso. Se tem alguma coisa que está te prejudicando, que está tirando o teu sono, que está te trazendo prejuízo, é porque ainda não foi até Jesus Cristo. Eu vou tornar a repetir. Até o gadareno possuído por uma legião de demônios. Os demônios não podem impedi-lo de se prostrar diante de Jesus Cristo. Entenda isso. A alma daquele homem clamou. Porque a nossa alma sempre clama pelo nosso Senhor. A nossa alma sempre deseja e anseia estar em Cristo Jesus. Porque a nossa alma pertence a Ele. Pertence a Ele. Pertence a Ele. É como um corpo.
Quando o corpo está enfermo, ele acusa. Ou aparece uma dor de cabeça, ou aparece uma febre, o corpo acusa. Ou aparece um mal-estar, o corpo acusa. Assim é a nossa alma. Quando está alguma coisa errada com ela, ela acusa. Ela acusa. Ela aciona o sinal de alerta. Epa! Tem algo errado. Tem algo errado. Vigia. Vigia. Amém? Vigia. Ninguém pode impedir você de ir até Cristo Jesus. Nem essa tempestade. Nem essa adversidade. Nem esse problema. Mas só nele, tá? Que você vai ter força. Só nele que você vai encontrar o que você precisa. Só nele que a tua vida será mudada e transformada. Não adianta eu ter força. Não adianta eu ter pensamentos positivos. Pensamento positivo não muda nada, não. Não cai nessa, não. Ah, pastor, que isso? Não. Porque logo aquele pensamento positivo vai embora. Porque logo vem uma situação para ir embora o pensamento positivo. Ah, que é isso, pastor? Ah, então leia o texto de Pedro, quando ele afundou. Vai lá. Leia a Escritura Sagrada, vai no texto de Pedro, quando ele afundou. Não porque eu vou, porque Jesus Cristo falou, agora vai dar certo, né? 3 pulinhos para cima, 4 estrelinhas de lado, agora vai dar certo. Deu mesmo, afundou, quase morreu. Quase morreu. Não é pensamento positivo. É aceitar a verdade e viver ela. Que muda a vida de alguém. Que transforma a situação de alguém. É viver a verdade. Porque se eu não pego essa palavra hoje e não coloco ela em prática, daqui 1 hora, 2 horas, ela foi embora da minha mente, e aquilo que eu saio daqui dizendo, agora vai acontecer na minha vida, não vai. Mas se eu pego ela e coloco no meu coração e pratico, ela será vida, porque será verdade, e se tornará vida para mim. Aí tudo muda. Aí, Colossenses 2, do versículo 6 em diante, diz o seguinte: e agora assim, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver o quê? Nele. Versículo 7, deixem que as raízes, olha que coisa, de vocês se aprofundem nele, extraiam dele o quê? A nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos aonde? Na fé. Como foram o quê? Ensinados. E que a vida de vocês transborde alegria, o que, igreja? Gratidão. Colossenses está dizendo para mim e para você, que agora que vocês receberam Cristo Jesus e vivem nele, faça da vida de vocês cada vez mais enraigada nele. Amém? Que as atitudes e as decisões de vocês criem raiz nele, em Cristo Jesus. Ele está dizendo que a vida de vocês sejam nutridas por ele, alimentada por Jesus Cristo. Ou seja, Colossenses diz, olha, veio o milagre, veio o perdão, confiaram nele, entregaram a vida para Jesus Cristo, creem nele agora, vivem nele. Enraiguem nele.
Crê em raízes em Cristo Jesus. Seja nutrido por Ele, alimentado por Ele, consolado por Ele, instruído por Ele, pela palavra dEle. E aí, vocês entendam, crescerão no Senhor, aleluia, se tornarão fortes e vigorosos na fé. A certeza será tão grande, tão imensa, tão real, que nada vai te abalar, que nada vai te parar, que nada vai te atrapalhar. E quando a gente faz isso, a nossa vida se transforma. A palavra diz que a gente vai ter uma vida de alegria e gratidão. Eu sempre tenho uma frase que eu digo: o cristão tem que analisar. E tomar muito cuidado. Porque tem certas pessoas que estão na presença de Cristo Jesus, a face dela, e a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o quê? O rosto. O rosto da pessoa, a face da pessoa, parece que ela acabou de tomar um copo de puro limão. Está assim. Teve gente que até arrepiou. Até fez cara feia, não, que lembrou do tomando copo de limão. Você entendeu? Está errado. Tem alguma coisa errada. A fé ainda não está viva. Não é vigoroso na certeza do Evangelho. Não está tendo força. A pessoa chega, enruga a cara assim de tanto. Acabou de tomar um copo de limão puro. Que história é essa? Que história é essa? Não tem alegria no coração. O rosto não tem formosura. E alegria no coração não é por causa do estado. Alegria no coração não é por aquilo que estamos vivendo ou enfrentando. Alegria no coração existe se nós estivermos arraigados, enraizados, nutridos, alimentados por Cristo Jesus. E aí, para nós encerrarmos e orarmos, porque hoje é um dia especial, nós vamos descer as águas, nós vamos batizar alguém, nós vamos fazer vai existir uma sepultura, aleluia, glória a Deus. A natureza humana vai ser dissolvida, e a novidade de vida virá, aleluia, vida nova, nova vida. Deus é bom. Aí ele diz no versículo de número 8, de Colossenses 2. Não permita que os outros lhes estraguem. Lhes o quê, igreja? Estraguem o quê? A fé. E o quê? E a alegria. Com as suas o quê? Filosofias erradas e superficiais, baseada em ideias e tradições, o que, igreja? Baseada em ideias e tradições, o que, igreja? Cuidado com as tradições humanas. O pastor já falou várias vezes aqui nesse altar. O dia que eu aceitei Jesus Cristo, as tradições da minha casa têm que ser eliminadas. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Por favor. Por isso que Deus tirou Abraão da parentela dele. Me desculpe.
cristão que continua vivendo as mesmas tradições lá da antiga criatura, me perdoe. Isso só sai. A palavra está dizendo que isso só traz fraqueza para nós. A palavra está dizendo que isso vai ser pedra de tropeço. A palavra está dizendo que isso vai tirar a alegria e a fé nossa. Me desculpe, me desculpe. Mas essa é a verdade. Cuidado com essas filosofias tradicionais. Está aqui, está escrito, igreja. Está escrito, não é invenção deste homem aqui. Em ideias tradicionais humanas. E nos rudimentos elementares deste mundo. Tem pessoas que ainda vivem as coisas do passado, que pertencem a esse mundo. Ah, mas sabe, lá atrás, o fulano me batizou, meu padrinho. Ah, para com isso! Cresça espiritualmente. Você já desceu as águas. E ainda está com essa historinha. Pode parar com isso. Está escrito aqui, não sou eu que estou inventando. Aí não sabe por que as coisas não acontecem. Fica cocheando em dois pensamentos. E por isso que quando vem a tempestade entristece. E já quer sair logo da igreja. E já quer achar que o lugar não é perfeito. E já acha que as pessoas não são. Ah, por favor. Jesus Cristo andou com traidores e amou eles. Jesus Cristo deu alimento para quem só queria alimento. Ele mesmo diz, essa multidão só vem a mim por causa do milagre. Essa multidão só vem a mim por causa do pão que eu ofereci ontem. Porque eu matei, porque eu alimentei, eu saciei a fome deles. Por isso que eles vêm a mim. Eles não vêm a mim porque eu sou Senhor, porque eu tenho poder nessa terra, porque eu sou aquele único caminho, verdade e vida. Não, eles estão vindo a mim porque ontem a barriga deles foram alimentadas. Jesus Cristo mesmo diz isso no texto bíblico. E nem por isso ele deixou de alimentar essas pessoas. Nem por isso ele deixou de andar com essas pessoas, fazer milagre na vida dessas pessoas. Mas ele veio quebrando toda a tradição humana. Os rudimentos desse mundo, ele veio triturando, aniquilando, desfazendo. Se eu nasci de novo, se eu tenho novidade de vida, se eu descer essas águas, ou eu vivo essa novidade de vida, ou a minha vida sempre vai ser uma bagunça. Ou no meu rosto nunca vai existir formosura. Vamos continuar. Deus é bom. Em lugar daquilo que Cristo que disse. Então, quando eu vivo essas coisas antigas que não pertencem mais à minha vida, eu estou colocando isso no lugar de quem, igreja? De Jesus Cristo. Vai lá, continua lá. Continua preso com o teu pé lá no passado. Vai lá, continua. Continua preso com o teu pé lá no passado. Quando eu coloco circunstâncias dos rudimentos deste mundo, tradições humanas deste mundo, que o homem inventa, ele está dizendo para mim e para você, o texto bíblico está dizendo para mim e para você, nós estamos colocando tudo isso no lugar de quem, igreja? Aqui, ó, desse que morreu por nós na cruz, deste nome que nos resgatou da morte eterna. A verdade, ela machuca, a verdade, ela
confronta. A verdade é como um pugilista que acerta um de direita bem no queixo. Norteia mesmo, cai mesmo. A verdade faz a gente remoer por dentro, até gritar de ódio. Porque a verdade expulsa aquilo que nos aprisiona. Porque a verdade é luz, e aí quando a luz chega, as trevas dissipam. Se a ministração não faz eu e você olhar para dentro e ter ódio, tinha que falar disso, tinha que tocar nesse assunto. Esse pastorzinho hoje está fora de si. Aleluia. Ele não dormiu bem, não. Dormi igual criança, apaguei. Só ouvi um ronco só, o outro já estava acordando. Glória a Deus. Aí vamos lá para nós orarmos. Versículo 9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de quem? De Deus. Portanto, você tem a plenitude de Deus por meio da sua união com Cristo Jesus, com Ele. Ele é o cabeça de todo o poder e o quê? A autoridade. Por isso que ele disse lá para aquele homem: eu tenho poder sobre esta terra, eu exerço autoridade sobre essa terra. E eu digo: paralítico, levanta e anda. E eu digo: homem, os seus pecados são perdoados, demônios sejam expulsos. E acabou. Ele é a cabeça de tudo. Só Ele pode curar, sarar e libertar. Só Ele nos livra do pecado, da morte. Aí o 11 diz: quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos. Não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza, o que, igreja? Pecaminosa. Eita glória!